Olá, amigos. 27 de novembro de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, foi aprovado no Senado da República ontem, uma lei, já vinha da Câmara dos Deputados, que, como foco central, visa a regular o emprego dos chamados dispositivos não letais, às vezes, armas não letais, às vezes, armas menos do que letais, armas subletais, que é a expressão preferida por mim. Mas acontece que esse texto sofreu tantas modificações que acabou indo tão longe que, na verdade, produziu um documento, mais um documento de engessamento da atividade policial. A falar de uso obrigatório desses meios, de razoabilidade, de proporcionalidade, que ninguém nunca vai negar como necessária na atuação policial, e principalmente de escalonamento dos meios, como que a obrigar o policial, mesmo perante as mais agudas situações de perigo para a sociedade, para a pessoa que ele tem de defender ou para si mesmo, a enfrentar os criminosos de maneira escalonada. Lembram-se de um certo secretário de Segurança Pública do Partido dos Trabalhadores, um outro personagem maligno neste país, que teve mandato político, um tal de Bisol, que tentou impor lá no Rio Grande do Sul a força policial, aquela famosa conduta de impedir o policial de empunhar arma numa situação de perigo, de obrigá-lo, antes de mais nada, a verbalizar ao criminoso em flagrante delito que ele estava armado, que tinha disposição de usar a arma, que iria usar a arma para só depois, numa terceira etapa, se fosse o caso, empunhar a arma para evitar um crime ou para defender a si mesmo. Era o tipo da conduta que nós, policiais, costumávamos dizer conduta tum-tum, porque logo depois de verbalizar, é tum-tum, 2 tiros na cabeça e o policial está morto. E o que essa nova lei faz na prática é isso. É tentar engessar a necessidade de emprego de armamento pelo policial em situações agudas, facilitando, porque agora é um dispositivo legal em todo o país, facilitando a ação das organizações que tentam impedir a força policial de cumprir com o seu dever. As famosas organizações de direitos humanos, vinculadas ao poder político que nós conhecemos muito bem, cujos propósitos nós conhecemos muito bem, que só fazem cuidar dos direitos humanos quando se trata de direitos humanos do bandido, do criminoso, daquele que agride a sociedade. Senhoras e senhores, a realidade enfrentada pelo policial em São Paulo, no Rio de Janeiro, está aí nos jornais, embora não se dê o devido destaque a essas notícias na imprensa escrita ou nos jornais falados e televisivos. O que acontece é o policial ser recebido a bala quando ele chega para intervir numa cena de roubo, por exemplo. O que acontece é quadrilhas fortemente armadas, com 20, 30 elementos, explodindo caixas automáticos e com linha de fogo preparada para esperar a força policial, fazendo roubo de carro forte em rodovias e montando linhas defensivas no perímetro do crime, com organização militar, para aguardar a chegada dos policiais e abatê-los a tiros de fuzil. A tiros de fuzil. Vejam, por exemplo, apenas lembrem-se de um caso acontecido há menos de 3 semanas, lá próximo do município de Aguaí, numa rodovia estadual, exatamente numa cena de roubo a carro forte. Os criminosos simplesmente esperaram, para usar uma outra expressão do jargão militar, dormindo na pontaria. E quando a primeira patrulha policial se aproximou, eles picotaram todo o vidro dianteiro da viatura a tiros de fuzil calibre 5,56, 7,62 milímetros. E mataram no local um cabo da Polícia Militar, com um pouco mais de 40 anos de idade, um policial laureado de excelente conduta, que prestava excelentes
serviços à população local há muito tempo. E por milagre não mataram a parceira de equipe desse bravo policial militar. Na verdade, um herói da causa da sociedade. É isso, senhoras e senhores, é isso, senadores da República, deputados federais, que a força policial enfrenta no dia a dia. E vem falar agora de escalonamento no emprego de meios, vem falar de o quê? Talvez empregar uma arma de choque, um air taser ou coisa similar, para enfrentar um turbador armado de arma de fogo? Não, não. Não é isso o que afirma o Instituto da Legítima Defesa. O Instituto da Legítima Defesa, que deriva claramente do artigo 5º da Constituição da República, como ele existe no Código Penal Brasileiro e no Código Penal Militar também, é muito claro em dizer que a legítima defesa se configura no uso dos meios necessários, no uso moderado dos meios necessários. Não é aquela confusão que usualmente se faz, até mesmo em círculos jurídicos, de uso de meios moderados. A lei não fala de meios moderados. A lei fala de uso moderado dos meios necessários para conter uma agressão atual e iminente, atual ou iminente. Não precisa nem ser atual. Seja a própria pessoa que vai se defender, vai defender a sua própria vida, seja a vida de uma outra pessoa injustamente agredida ou iminentemente na iminência de ser injustamente agredida. Esse é o dispositivo que vale e o que deveria ser considerado em todos os aspectos, em qualquer processo criminal. Uma lei como essa não tem um condão, em absoluto, de revogar, nem pode fazê-lo, porque se trata de um dispositivo que deriva da Constituição, ou que existe em termos de legítima defesa na legislação brasileira. E não a revogará. É evidente que o treinamento, a formação do policial deve ser feito rigorosamente para que ele entenda, para que ele pratique, para que ele internalize o fato de que ele deve utilizar a arma de que dispõe, fornecida pelo Estado, apenas e tão somente quando for necessário à defesa da sociedade, à defesa de sua própria vida, apenas e tão somente quando não houver outro meio de evitar o cometimento de um crime, apenas e tão somente para enfrentar o agressor da sociedade, seja lá que tipo de arma ele porte. E isso tem sido feito muito criteriosamente em todos os centros de formação policial e até mesmo nos centros de formação de guardas municipais do país. Não haveria necessidade de uma lei como essa, nos termos em que ela saiu, porque essa lei só servirá de instrumental para os grupos engajados de direitos humanos, intoxicados ideologicamente pela esquerda, e por órgãos como, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que se preocupa muito em defender os turbadores, os pilhadores, os terroristas black blocs, encurralando ou tentando encurralar, por meio de ações judiciais, a atuação da força policial nesse sentido. E olhem que uma senadora, Lídice da Mata, do PSB, da Paraíba, ainda se manifestou na sessão de aprovação perante o relator, o senador Crivella, dizendo que ela ficava preocupada porque o texto da lei oferecia finalmente, tornava legal finalmente um emprego de recursos como gás de pimenta, como armas de choque contra manifestantes. Manifestantes não, senhora senadora. A polícia não usa esses dispositivos contra manifestantes pacíficos. Quando se trata de manifestação pacífica, a força policial comparece para oferecer garantias à manifestação, para garantir a segurança de todos, para assegurar o direito de fluxo, o direito de ir e vir de todos. E não usa nenhum desses dispositivos porque manifestantes pacíficos não praticam atos que justifiquem isso, ponto final. E mesmo o próprio relator, que aparentemente tinha uma posição mais equilibrada, ainda se alongou
a falar de aspectos dessa lei que seriam relacionados ao controle da letalidade policial. Senhor senador Crivella, as vítimas não estão preocupadas com a letalidade policial, não. As vítimas estão preocupadas com a letalidade nas fileiras policiais e com a letalidade dos cidadãos comuns, chacinados todos os dias por criminosos desse país, que não têm sequer o direito de garantir a sua legítima defesa nos termos da lei, porque há um Estatuto do Desarmamento que nitidamente contraria a Constituição, que nitidamente contraria o Instituto da Legítima Defesa, ainda em vigor de forma draconiana deste país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.